Ok, talvez esse seja o vídeo mais ousado que eu já gravei. Você já notou uma coisa em comum em todos os filmes e séries com pessoas que têm superpoderes? Eles estão sempre tentando esconder sua identidade. Se o governo descobrir a sua verdadeira identidade, vai te prender e fazer experimentos em você. Parece óbvio, mas quando eu reparei nessa coincidência, eu comecei a pensar nos motivos por trás dela e comecei a encontrar conexões inegáveis. Todas essas pessoas têm um medo em comum e todas elas têm uma origem muito parecida. Mas tudo só passou a fazer sentido de verdade quando eu comecei a seguir os passos da Beth de O Gambito da Rainha. Isso mesmo, a garota tímida e genial que aparentemente não tem superpoderes e que pode ser a verdadeira mãe da 11. Isso mesmo, eu tenho uma teoria. Mas prossiga com cuidado, porque eu vou fazer revelações bombásticas e também dar uns spoilers. E eu sei que parece que eu sou louca, mas eu prometo que não sou louca. A menos, é claro, que eu esteja louca. Você pode pensar que é meio maluco da minha parte começar um vídeo sobre superpoderes com uma pessoa que não tem superpoderes. Mas será que a Beth Harmon realmente é uma pessoa comum? Pensa comigo, qualquer pessoa pode entender as regras do xadrez, mas pouquíssimos conseguem dominar o jogo. Mate em 3. O primeiro cheque é com a dama. Você poderia até dizer que é preciso habilidades especiais para ser realmente bom em xadrez. E vemos constantemente que Beth vence por enxergar jogadas que ainda não aconteceram, como se ela previsse o futuro. Ela também consegue manifestar um tabuleiro de xadrez gigante com o poder de sua mente. E isso é muito parecido com o super talento da Enola Holmes em decifrar enigmas. Fala se isso não é um superpoder. Ok, mas se ela é tão especial, por que ela não vence todas as partidas? Ora, essa é a prova definitiva de que tem outras pessoas com os mesmos poderes. E eu tô olhando pra você mesmo, ô criança russa esquisita. Mas a história não para por aí, porque eu acho que eu posso provar que a Beth é a verdadeira mãe da 11, que herdou seus superpoderes. Mas calma, coloca um post-it aí também enquanto olhamos para outras coincidências muito suspeitas. Em Stranger Things, por exemplo, a 11 faz parte de um experimento do governo, no qual ela e várias outras crianças são injetadas com substâncias misteriosas e treinadas para desenvolver seus poderes sobrenaturais. Somos levados a acreditar que os poderes delas são adquiridos durante o experimento. E é aqui que eu acho que estamos sendo enganados. E se a 11 e as outras crianças já fossem especiais antes de tudo acontecer? E se os seus poderes vieram de outra fonte? Então essas crianças especiais não estariam sendo criadas, e sim localizadas, sequestradas e treinadas pelo governo para entrar no exército. Mas será que os russos não estão fazendo a mesma coisa? Eu desconfiei disso nesse momento aqui, no final da terceira temporada de Stranger Things, quando Hopper... Bem, explode. Você já ouviu falar em alguma pessoa que tenha sobrevivido a uma explosão nuclear? Ou pelo menos alguma pessoa normal? Não, né? E nós já sabemos que o Hopper tá vivão e que ele foi parar na Rússia pelo teaser da quarta temporada de Stranger Things, em que ele aparece num lugar que deve ser a Sibéria. Mas por que justo os russos iriam querer manter vivo um cara que basicamente assassinou metade da equipe deles? Porque ele tem superpoderes. E se nós aprendemos alguma coisa com os filmes e séries, é que a Rússia e os Estados Unidos estão sempre em algum tipo de competição. Ficando um passo à frente dos russos? Eu espero que seja alguma coisa assim. E muitas dessas séries e filmes acontecem ali, por volta da Guerra Fria. Inclusive Gambito da Rainha, que eu já vou explicar. Mas a pergunta é, Hopper já tinha esses poderes antes ou ele adquiriu esses poderes durante a explosão? Não é pra ser assim desse jeito. Isso me fez questionar os poderes de vários outros personagens de outras séries e filmes. Já sabemos que os irmãos de Umbrella Academy têm seus poderes ligados às estranhas luzes que Reginald solta no fim da primeira temporada. E sabemos também que é muito provável que essa seja a mesma origem de 11 e seus amigos. Mas sabe onde mais eu encontrei essas estranhas luzes? Na série Criando John, estrelada por outra criança que tem superpoderes e que precisa ter a sua identidade mantida em sigilo. Os poderes do John vêm do pai dele, e eles aparecem justo depois que o pai dele presenciou uma chuva de meteoros com essas luzes, bastante familiares. E sabe onde essas luzes aparecem mais uma vez? Nas pílulas de poder do filme Project Power. Será que no futuro finalmente conseguiram controlar e encapsular essa estranha luminosidade? Não dá pra negar essa ligação. Mas se todas essas luzes vêm do mesmo pote, do Reginald Hargreaves, qual é a sua motivação para criar tantos seres superpoderosos? Ok, eu estou dizendo que todos os personagens superpoderosos dessas séries e filmes têm a mesma origem, e eu sei que é uma afirmação forte, mas vamos analisar os poderes deles. Como já sabemos, 11 pode criar portais entre as dimensões, assim como Ben. Ela também pode levitar e controlar objetos e até seres vivos com a sua mente, assim como John
E a Vanya? Hopper, pelo que entendemos, pode ter um poder de cura e de força, assim como os soldados de Old Guard. E vejam só, ele também é um policial. Outro caso suspeito é Rick Jensen de The Titan. Ele adquire seus poderes através de mais um experimento para criar soldados com forças sobre-humanas. E não podemos esquecer da Beth, que claramente consegue manipular a realidade e prever o futuro. E já que estamos falando da Beth, vamos voltar para aquele post-it e analisar sua relação com a 11. Para começar, Beth nasceu em 1948 no Kentucky, um estado que fica coladinho em Indiana. Onde fica o quê? A cidade de Hawkins, de Stranger Things. O Gambito da Rainha termina no finalzinho dos anos 70 e a 11 nasceu em 1971. É o tempo ideal para Beth ter tido uma filha que herdou seus poderes. Ai, mas a mãe da 11 aparece na série e o nome dela é Terry. Tá, mas e se esse for apenas o disfarce dela? E se os poderes dela foram descobertos pelos americanos, ou sei lá, pelos russos, e ela precisou mudar de nome e identidade? Esse cabelo ruivo e essa franja pareciam mesmo muito familiares. Mas eu acho que a coisa vai mais longe ainda, porque como nós vimos antes, a superinteligência e os poderes de manipulação da realidade da Beth lembram muito as habilidades da Enola Holmes, que, como ela mesma disse, nasceu em 1884. Eu coloquei tudo isso numa linha do tempo e percebi que só faltava uma pessoa para completar essa árvore genealógica. E foi aí que eu lembrei da Gina Grey, de Peaky Blinders, que tem um grande poder de persuasão. Querido. E ela é a cara da Beth. Tá, tudo bem que são as mesmas atrizes, mas se você acha que isso é pura coincidência, você deve ser novo por aqui. Porque se organizar direitinho, a Gina Grey pode ser a mãe biológica da Beth e a filha da Enola, que seria a bisavó da 11. Ok, até eu me confundi agora. Mas eu fiz toda essa apuração para provar que as pessoas com superpoderes estão sendo perseguidas e capturadas pelo governo dos Estados Unidos e também por agentes secretos russos. Peraí, que... Não, mãe. Não, mãe, não quero sanduíche agora. Mãe, eu tô gravando. Não. Tá bom, pode deixar na geladeira. Ok, onde eu parei? Tá. Claramente nós vemos que os americanos e os russos estão escondendo uma espécie de programa de treinamento para criar super-humanos. Mas eles estão apenas encontrando essas pessoas, não criando elas. Então será que não existe uma força poderosa por trás de tudo isso? A minha primeira pista foi o caso do Rick, de The Titan, que é um soldado que passa por um experimento para aumentar suas habilidades. Um experimento que basicamente transforma ele em um... Isso mesmo que você pensou. Alienígena. E se tudo isso for um elaborado plano de uma raça alienígena com intenções misteriosas sobre a Terra? E faz todo sentido se você pensar em como tudo isso começou, nas mãos de Reginald Hargreaves, que nós já sabemos que é um alienígena. O que eu consegui deduzir com certeza é que os alienígenas estão enviando poderes especiais para a Terra e contaminando algumas pessoas com essas habilidades sobre-humanas, que estão sendo passadas de geração em geração. Mas agora o que nos resta descobrir é: eles estão fazendo isso para nos ajudar ou para nos destruir? São amigos ou inimigos? E é isso que responderemos no próximo episódio. Se você gostou dessa teoria, espera só para ver o que eu descobri sobre inteligências artificiais no último episódio de Colisão de Mundos.